Vamos falar um pouco agora sobre a mecânica da ventilação pulmonar. Os pulmões, eles podem ser expandidos e contraídos de duas formas. Primeiro, pela subida e descida do diafragma para aumentar ou mesmo diminuir a capacidade torácica. Ambos processos se dão na inspiração e expiração, ok? Segundo, pela elevação e depressão das costelas para aumentar ou diminuir o diâmetro anterior da cavidade torácica. Vamos pensar aqui um pouquinho na respiração, tá? Quando a gente inspira, a gente pode ter duas percepções. O primeiro, do diafragma, a gente vai pensar sempre no levantamento e abaixamento da barriga. Vamos assim dizer de grosso modo, que é para a gente começar a aprender a respirar, a gente faz esse treino. E o segundo, a gente toca aqui no tórax e a gente, quando inspira, a gente percebe que a nossa cavidade torácica ela aumenta e quando a gente expira, ela vai diminuindo, tá? Então, essas são as duas formas que os pulmões podem ser contraídos e expandidos, pelo levantamento e abaixamento do diafragma e pela elevação e depressão das costelas, ok? A respiração, estado de repouso, tá? Quase inteiramente pelos movimentos do diafragma. Na inspiração, a contração diafragmática puxa as superfícies inferiores dos pulmões. Quando a gente inspira, o diafragma ele vai ser totalmente contraído para que haja uma expansão dos pulmões para o quê? Para a retenção de oxigênio, tá? Quando esse ar ele é expelido para fora na expiração, o diafragma que estava contraído para que aumentasse ali o diâmetro para a expansão dos pulmões, ele vai sofrer o quê? Um relaxamento. Então, ele vai relaxar, aí ele vai se expandir para que esse ar seja empurrado para fora através dos pulmões. A inspiração e expiração, ela sempre vai se dar por movimentação de musculatura do diafragma. E isso vai fazer com que a caixa torácica também se expanda ou se retraia, ok? Nas respirações vigorosas, no entanto, as forças elásticas não são poderosas o suficiente para produzir a rápida expiração necessária. Então, se necessita de uma força extra, tá? Que ela vai ser obtida principalmente pelo quê? Pela musculatura abdominal, que ela vai empurrar esse conteúdo para cima contra a parede inferior do diafragma. Isso a gente observa em pessoas que estão realizando algum movimento, algum exercício físico. Quando ela, por exemplo, correr, quando a pessoa ela está correndo, né, que ela para um pouco para descansar, a gente percebe que existe uma força extra para que haja inspiração e expiração. Por quê? Porque o nosso organismo ele vai estar exigindo muito mais oxigênio do que se nós estivéssemos em um estado de repouso, se a gente tivesse apenas uma caminhada normal ou sem atividade de força física. Então, nesse momento, a gente percebe o quê? Que o abdômen ele vai ajudar na contração e no relaxamento do diafragma para que se haja não uma maior capacidade respiratória, mas para que se aconteça o processo de inspiração e expiração mais rápida, ok? Porque a nossa capacidade ela vai ser única para todos os indivíduos. Claro que o cantor, o atleta, ele vai fazer treinos específicos para aumentar a sua capacidade respiratória, tá? Mas todos vão ter uma quantidade X, tá? Então, quando chega naquele limite, ele não tem como expandir mais a sua capacidade, nem diafragmática e nem torácica. Então, o que vai acontecer? Ele vai precisar fazer uma contração e um relaxamento muito mais rápido para a entrada e saída do ar.
O segundo método de expansão dos pulmões é elevar a caixa torácica. A gente estava falando primeiro do músculo aqui do diafragma, né? Mas só que isso, gente, vai acontecer simultaneamente na inspiração e expiração. O diafragma relaxa e contrai e os pulmões expande e diminui, tá bom? Quer dizer, os pulmões através da caixa torácica. Isso expande os pulmões porque na posição de repouso natural as costelas se inclinam para baixo. Isso se dá, gente, porque na nossa costela nós temos parte óssea e também nós temos uma parte cartilaginosa que permite, né, essa mudança de aumento, de expansão da caixa torácica. Se fosse o contrário, não teríamos como haver uma expansão dessa caixa para que nós tivéssemos uma boa respiração. Então, o nosso corpo ele é sempre preparado para essas situações, né, do sistema respiratório. Quando a caixa torácica ela é elevada, no entanto, as costelas se projetam quase diretamente para a frente. Isso é muito comum quando a gente pede, inspira aí, puxa a respiração. O que a gente faz? A primeira coisa, a gente eleva logo a nossa caixa torácica. Tá? Então, o que acontece nesse momento? A parte cartilaginosa dela, ela vai ser um pouco elástica, ela estica um pouco, ela aumenta um pouco, tá? Portanto, nós possuímos dois tipos de ação da musculatura nesse processo de respiração. Nós vamos ter os músculos que vão elevar a caixa torácica. Eles vão ser chamados de músculo da inspiração e nós vamos ter os que deprimem a caixa torácica, que são chamados de músculos da expiração. Então, uns músculos vão expandir, ajudar a expandir a caixa torácica e outros vão ajudar o quê? Deprimir, eles vão ajudar a voltar para o seu tamanho normal a caixa torácica, tá? Os músculos mais importantes que elevam a caixa torácica são os intercostais externos, tá? Mas outros também vão auxiliar, que é o esternocleidomastoide, que vai ajudar a elevar o externo, tá? E os serráteis anteriores, que vão elevar bem a costela, e o escaleno, que elevam as duas primeiras costelas aqui, ok? Para que haja uma expansão maior. Vamos mostrar aqui na figura, olha só, tá? Como é que se dá a inspiração? A inspiração é justamente o momento em que ela vai se expandir. A caixa torácica se expande e automaticamente isso vai fazer o músculo aqui do diafragma contrair na inspiração. A parte do peito aqui se eleva e há uma contração do diafragma, ele vai se contrair totalmente, ok? E aí a gente observa, a gente até pode tocar na nossa barriguinha aí, né, que ainda tem um pouco de músculo, a gente vai sentir que existe uma contração nessa área toda, tá? Principalmente na inspiração. Na expiração, tá? Quando a gente inspira, a gente não percebe a contração do diafragma. Na expiração que ele relaxa, aí a gente vai perceber o quê? A musculatura abdominal mais contraída, tá? Aí aqui é só um desenho mais dinâmico, mostrando como é que se acontece a inspiração, tá? A entrada do ar, ó, quando o ar entra, expande para frente costelas, o diafragma ele vai ser contraído no sentido inferior, tá? E na expiração, o diafragma ele relaxa, aí ele sobe e as costelas se deprimem, voltam ao seu estado normal. Durante a respiração normal e tranquila, apenas 3 a 5% da energia consumida pelo corpo são requeridas pela ventilação pulmonar. No entanto, quando a gente realiza uma atividade física, principalmente em exercícios pesados, essa energia ela vai ser muito maior utilizada pelo nosso corpo e pode aumentar em até 50 vezes, tá?
especialmente se a pessoa tiver qualquer grau de incremento da resistência das vias aéreas ou complacência pulmonar diminuída. Ou seja, se um indivíduo que ele já tenha um comprometimento pulmonar, ele já tem uma doença pré-existente, por exemplo, já teve tuberculose, ou ele tem asma, ou ele tem algum problema no pulmão, a energia que ele vai gastar em exercícios mais pesados vai ser muito maior do que em um indivíduo que não tem problemas respiratórios, tá? E aqui a gente entra num adendo para esse momento que a gente que está acontecendo com o novo coronavírus. O coronavírus, ele é uma doença, um vírus que ele vai prejudicar principalmente o quê? A ventilação pulmonar, os pulmões. Então, por que existem as pessoas de risco? São pessoas muito com agravantes maiores para terem óbito. Por quê? Porque ela já tem uma complacência ou uma resistência de vias aéreas diminuídas, comprometidas. Então, o vírus ele vai agir diretamente no pulmão e se a pessoa ela já tem uma predisposição, alguma doença respiratória, o seu quadro vai agravar muito mais. Por quê? Porque a energia que vai ser consumida vai ser muito maior porque ela já possui um comprometimento existente, ok? Então, assim, uma das principais limitações da intensidade do exercício, voltando para cá nessa situação de exercício, pode ser realizado é a capacidade da pessoa de fornecer energia muscular suficiente para apenas o processo respiratório isoladamente. Ou seja, tem pessoas que elas não vão poder realizar certos tipos de atividades físicas se elas já possuem um problema de alteração respiratória, principalmente no pulmão. Então, ela só vai ter o que? Força muscular suficiente para o seu processo de respiração, isoladamente. Então, para que ela faça um exercício, ela vai precisar de uma terapia respiratória para que ela possa aumentar a sua capacidade respiratória, ok? Tá? Tipo de respiração. Nós temos alguns tipos de respiração. A torácica ou clavicular, é aquela que quando a gente estufa o peito, né? A gente percebe esse tipo aqui muito em pessoas que realizam exercícios físicos, atividades físicas, tá? Principalmente a natação e a corrida, que ela vai estufar o peito e aí vai elevar a clavícula e os ombros, tá? Para poder ter uma expansão maior da caixa torácica. A respiração abdominal é aquela que ela tem a sensação que enche principalmente a barriga quando o ar entra durante o repouso ou o momento de maior relaxamento ou meditação. A gente observa, essa seria a abdominal, uma das respirações que a gente vai considerar ali mais natural. A gente percebe muito ela quando a gente está deitado. Se vocês deitarem, colocarem a mão no abdômen de vocês e inspirarem, respirar normalmente, não precisa nem puxar o ar com muita força, você vai perceber que o teu abdômen ele vai elevar e vai contrair no momento da inspiração e expiração, tá? Então, a gente não percebe isso quando a gente está levantado, porque a gente vai fazendo algumas outras atividades, a gente vai perdendo essa noção de controle abdominal. Mas quando a gente está deitado, a gente consegue perceber muito melhor. Terceiro tipo de respiração, costo-diafragmática abdominal. Onde as costelas, até nas costas, se alargam para que o diafragma possa descer e o abdômen participe do processo de suporte. Esse tipo de respiração aqui seria o ideal para todos, mas ele é principalmente para os profissionais da voz, cantores, professores como eu, mas principalmente pessoas que utilizam a voz como sendo seu instrumento. Vamos lembrar aí do cantor barítono, o Josenor. Ele, para que ele seja um cantor de sucesso em termos de qualidade vocal, ele precisa possuir essa respiração aqui, ó, costo-diafragmática abdominal. Por quê? Porque a capacidade respiratória dele e o controle vai ser muito melhor e isso vai ajudar a projetar e dar qualidade vocal para ele, tá?
Quarto tipo de respiração, vertebral. A parte superior da coluna vertebral é acionada, tá? Podemos ligar aos gritos quando até tomamos impulso para o corpo, tá? Então esse daqui não é uma respiração normalmente usada, é só no momento mais de ação, principalmente de grito. Mas isso aqui, gente, vai se usar para quem aquelas pessoas que não sabem gritar, uma pessoa comum, né? Uma criança, um jovem, ou até mesmo uma pessoa no seu dia a dia. Se ele é um profissional da voz, um ator, por exemplo, e ele precisa realizar um grito teatral, ele vai trabalhar com os processos o quê? De respiração costo-diafragmática abdominal também, tá? Para que esse grito não atinja a sua corda vocal, sua prega vocal, tá? E a respiração mista que mescla alguns tipos. E aí a gente não pode considerar como outro tipo de diferente de respiração, mas é que em alguns momentos a gente pode utilizar alguns tipos de respiração ao mesmo tempo, tá? Isso vai depender muito da ação que o corpo está realizando.